Caleidoscópio está de volta ao vivo. O papo hoje é sobre instrumentos musicais. Para qual você acha que é o melhor instrumento musical, hein? Será que é possível escolher um? Qual instrumento representa um alto grau de dificuldade para aprender a tocar? Já falamos um pouquinho sobre isso, hein? Mas eu quero a sua opinião. Participe aqui, mande pra gente um recadinho pelo Twitter, Facebook ou telefone. Eu tô esperando, hein? Bom, retomando aqui o nosso bate-papo sobre instrumentos musicais, Ricardo, é possível a gente falar assim, quando que um primeiro instrumento musical surgiu? Não é possível. Difícil, né, responder A gente pode isso. especular no máximo, assim. Na verdade, a gente tem registros assim, antiquíssimos, né, de milhares e milhares de anos, do trato do homem com a questão da sonoridade, né? Então, assim, a gente tem, concretamente, né, a gente se encontrou, arqueólogos, enfim, a partir de trabalhos minuciosos, encontraram, por exemplo, ossos humanos que foram feitos, que se transformaram em instrumentos aerofônicos, né? Instrumentos aerofônicos são instrumentos que a gente sopra, que a gente usa o ar, né? E também os instrumentos percussivos, feitos com couro de animais, enfim. Então, esses registros desse tipo de instrumento é muito antigo, é impossível datar isso com alguma precisão. Evidentemente que você tem um desenvolvimento disso, né? Você tem alguns mitos de origem, né? Então, assim, a gente pode pensar, se a gente pega enfim, a mitologia grega, por exemplo, tem dois mitos assim que a gente pode pensar da criação dos instrumentos, mas é evidente que são mitos, não é? São mitos que inauguram algum conhecimento, mas, por exemplo, tem um mito que uma deusa grega, a Pallas Athená, ela, em função de uma certa comoção pela morte de Medusa, ela inventa um instrumento aerofônico, né, chamado aulos, para poder ficar tocando melodias chamadas de nomos, melodias repetitivas, dolorosas, uma coisa muito passional. Ao mesmo tempo, você tem uma outra faceta da mitologia grega, que é mais apolínea, mais ligada a Apolo e não a Dioniso, que fala que, na verdade, Hermes, o deus Hermes, acha uma carapaça de tartaruga e descobre que aquilo ali ressoa e inventa ali uma primeira lira, alguma coisa que antecipa a lira. Então, a gente tem essas mitologias, a gente pode se apegar a elas, mas, na verdade, é porque a gente não tem como datar com precisão. Tá, joia. Agora, ao longo do tempo, muitos instrumentos vão surgindo, sendo adaptados. Tem algum instrumento, assim, que a gente pode dizer que virou, assim, um registro brasileiro ou que acabou tendo a nossa carinha, o nosso jeitinho? Tem algum que vem à mente, assim? Assim, tem. Alguns vêm à mente, assim. Mas eu acho que mais do que... Eu vou citá-los, assim. Mas eu acho que, assim, tem a forma de execução, a forma de criação musical é o que mais nos identifica. A música brasileira não está, ao meu ver, ligada a um instrumento ou outro, mas, assim, é uma forma de conceber a própria, enfim, a música, né? A obra musical. Mas tem alguns instrumentos que são inevitáveis a gente imaginar, não é? A gente aqui no século XVI já chega alguns instrumentos com os portugueses, a guitarra portuguesa, enfim, e algumas adaptações, essas coisas se transformam, enfim, a gente chega então num cavaquinho. Ok, mas tem outros tipos de cavaquinho, vamos pensar assim, no mundo. O que enfim, caracteriza o próprio cavaquinho é o repertório que ele toca, né? Então, você tem os pandeiros que chegam lá do Oriente, inclusive, né? Mas quando o pandeiro chega aqui, ele chega aqui com uma outra formatação. O zabumba, né? Esses instrumentos percussivos, e o que caracteriza esses instrumentos? Evidentemente, assim, o repertório que ele está tocando. Aí, para aquele repertório, é melhor que tenha um pouco mais de platinela, que o coro seja mais isso, aquilo, enfim, que tenha mais cordas, menos cordas, e essas coisas vão se adaptando, evidentemente. Mas, assim, quando você me fala, eu não consigo deixar de imaginar, por exemplo, o cavaquinho, o pandeiro, o surdo, que é um instrumento assim característico, que entra pro samba na década de 30, assim, aí guitarra. Qual, Felipe? Né? Baiana, guitarra com o baiana, Armandinho, né? Então, assim, você tem alguns instrumentos que são muito brasileiros, assim, mas eu costumo dizer que eles são brasileiros não porque foram feitos aqui, senão é só a gente pegar todos os instrumentos que Carlinhos Brown fabricou em algum momento, cachirola, e pensar que isso é brasileiro. Mas, na verdade, o que faz um instrumento brasileiro tem uma forma de tocar guitarra que transforma essa guitarra numa guitarra brasileira e não uma guitarra portuguesa, americana, qualquer outra coisa. Ótimo. Vamos ouvir um pouquinho o Helder? O Helder, inclusive, trouxe uma flauta e ela é bem antiga, né, Helder? Qual? Uma flauta. Tem várias. Tem o Dudu, que é uma flauta, é um instrumento de sopro, não uma flauta. Que é aquela primeira. É a primeira de origem romena, datada de 3.000 anos, é o registro oficial. Né? E o bansuri, que é uma flauta indiana, não sei se vocês estão vendo aqui dentro.
Essa é uma flauta turca, né? E diz que tem... Esse aqui é um basparé que os turcos usam. Os turcos, como eles estão nessa divisão? Eles estão eles estão na divisa da Ásia com a Europa, com o Ocidente. Então, eles mantiveram a tradição musical deles, porém, eles têm um detalhe que é igual a nós, é a partitura. Tudo na Turquia, na música sufi, é lido em partitura. Então, eu falei que eu voltei a ler partitura por causa da música sufi, porque eu tinha parado depois. Eu leio a música indiana. Eu tenho 2 alunos que estão ali dentro, que estudam com frequência, né? E toda a leitura muda todinha, a escrita. Mostra rapidinho pra gente o som dela. A flauta é bem típica nossa, porém tem ornamentos específicos. Né? É uma peça clássica indiana, uma escala que, na verdade, ela teria 3 movimentos e mais 3 composições dela. Então, assim, porque a escala, a música indiana é baseada em escalas. São mais de 1000. Nossa. Pra você ter ideia, né? 1000 variações de escala que você pode fazer para interpretar um raga. O raga é o quê? Estrutura de uma música clássica indiana. Tem algo assim... Esse caleidoscópio está sendo uma aula para mim. Pode vir dar uma oficina aqui. E essa aqui é uma flauta que é uma paixão minha, tem 4 anos. Tem mais gente aprendendo. Ó. Tem 4 anos que eu vou para Istambul e que eu estudo essa música, especialmente a música sufi, que tem a música clássica turca e a sufi. A sufi vem do Rumi, de 800 anos atrás, que eles fazem o giro para as pessoas tocarem. É uma música que sempre me interessou. E graças a Deus nós temos uma empresa que vai para a Índia que passa na Turquia. Então eu tenho que ir para lá, tá do lado, 5 horas só, e passar lá é um privilégio, além de ser um país maravilhoso. E a música é maravilhosa. Tudo maravilhoso lá. É uma flauta muito difícil. Demora meses para você tirar o som. E uns 6 meses para você tirar uma escala e uns bons anos para se tocar uma peça. Realmente ela é uma flauta. Sem pensar em tocar os quartos de tom, porque ela você faz os quartos de tom, aquele som que a gente... Nós ocidentais. Ô, Inácio, só aproveitando a respeito do que ele falou, a respeito de dificuldade de alguns instrumentos, tem realmente muitos instrumentos que são mais difíceis? Por exemplo, classificar. Instrumentos de corda são mais fáceis ou de sopro mais difíceis? Tem isso? Não, um pouco sim, né? Se você for pensar que os instrumentos não temperados, você tem que achar a nota com seu ouvido, então é mais complexo. Por exemplo, um trombone de vara, né? A distância que você está colocando a sua mão aqui que é a nota. Então não tem a localização. Onde que é o dó? Não é nessa posição aqui. Mas aí você vai para casa, não, meu professor não está aqui. Aí agora, onde é que está o dó? Né? Diferente aí a gente fica com dó, né? De quem está tentando tocar. Diferente de um piano, né? Um piano, o dó é nesse lugar aqui. Acabou. Sempre vai ser aqui, né? Então, vamos fazer então a demonstração. Beleza. Vamos fazer a demonstração, porque senão a gente não consegue mostrar tudo. Como eu falei, é difícil aqui. Se quiser, podemos ir para o citar, porque o citar... Muito diferente. Tem uma peça que eu posso tocar dela todinha, que é... Quer ouvir a peça, assim? Um pouquinho, dá tempo? Não, vamos pro citar. Vamos pro citar. Mas, nossa, muito legal. Muito legal. Esse aqui é um instrumento que já, de certa forma, ele já é mágico por si mesmo. Então, é muito fácil ele ser manuseado, assim, a nível de demonstração. Né? Não é fácil de afinação e muito rico, né? Desafinou. Somente que você conta, porque eu não ter parado. Mas já deu pra gente ter uma ideia. São quantas cordas?
São 23 cordas. 23 cordas. Pensa um pouquinho. Muito bom. Se der tempo, a gente volta então no próximo bloco. Bom. Vamos ouvir música então do Lurex aqui com a gente, né? Vamos ouvir música agora? Felipe estava falando um pouquinho, né, Felipe, a respeito de dom. Eu vou até aí, ó. Peraí, rapidinho, que o Felipe estava me falando a respeito de dom, né, Felipe? E aí teve um professor seu que deu uma super dica. Como é que foi isso? É porque quando eu comecei a fazer aula, eu tinha essa ideia na minha cabeça também, e esse professor meu falou comigo, não, música é 5% inspiração e 95% é transpiração. Muito bom. Aliás, esse é o papo, é isso que a gente está trazendo aqui hoje, né? Mostrando um pouco, não só talento, né? Vamos lá, então? Vamos mostrar um pouco de talento e de inspiração e de tudo mais que vocês estão trazendo hoje para o palco. Vamos lá. E som. 1, 2, som. E. Mama just killed a man, put a gun against his head, put my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, to make you cry. If I'm not back again, then start tomorrow. Carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Sometimes I wish